Se você é filho ou filha de uma mãe narcisista, você não está sozinho nem sozinha. Você não é louco nem é louca. Você não é uma pessoa do mal, você não é ruim. A cura desse seu trauma é possível. A cura da sua mãe narcisista não é possível. Você é digno de ser amado e amada. Você também é capaz de amar. Sabe por que você é capaz de amar? Porque você não é a sua mãe. No dia que você entender isso, você está curado de todos os seus traumas maternos. No dia que você entender que você é capaz de amar, que você é capaz de ser feliz, que você é capaz de prosperar, no dia que você entender que você não é sua mãe, nesse dia você estará curado e curada. Então, sobreviva a esse Dia das Mães. Sem culpa, sem remorso, apenas com a nostalgia no coração, mas com a certeza de que apesar da sua mãe ser quem é, ela conseguiu botar no mundo alguém bem melhor que ela. Então, se você é filho ou filha de uma mãe narcisista, perdoe ela e ame ela, mesmo distante, porque ela conseguiu botar no mundo alguém melhor do que ela. Oiê! Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Não me conhece, não? Sou Jane. Se é a primeira vez que você está vindo aqui, eu gostaria de te fazer um convite. Quer morar aqui um pouquinho? Não é diariamente, não. Pelo menos 3 vezes na semana. Se inscreva, ativa o sino na opção todas, porque o YouTube agora está sem avisar as pessoas, né? A plataforma cresceu demais e não estão tendo controle. Muito obrigada, seja bem-vindo, bem-vinda. Os moradores da casa, um abraço bem grande. Gente, por favor, se cuidem, isso não é brincadeira, isso é realidade. Vocês precisam se cuidar. Usem máscara, use luva, use óculos e use seu kit de sobrevivência, tá bom? E quando sair, leva. E na porta, já deixa lá, tá? Deixa lá aquela cestinha já com tudo, para quando você chegar em casa já limpar o sapato e já ir tirando o casaco e fazendo tudo que você tem direito, tá? Corre lá pro banheiro para lavar as mãos, fazer tudo. Já se cuidou? Então agora a gente vai falar de um assunto. Esse é o vídeo mais difícil da minha vida. Não tô fazendo porque quero, não tô fazendo porque gosto. Aliás, esse é o único assunto que eu realmente me sinto constrangida, me sinto mal de falar. Eu não gosto de falar sobre mães narcisistas, porque é a pior espécie que existe. São malignas mesmo. Meu coração dói, gente, quando eu penso só. Vocês não têm ideia. É muito cruel falar de uma mãe. Cruel. Entendeu? Eu falo de marido narcisista, falo de namorado narcisista, falo de namorada narcisista, amante, seja lá o que for, porque essas pessoas são pessoas que você pode deixar e ir embora. Mas falar de família, falar de mãe principalmente, de pai, são coisas muito delicadas, que tem que ter um tato, que você tem que encontrar as palavras certas para falar sobre isso. E ainda tem a questão espiritual no meio disso. Para que vocês não acumulem dívidas
Então é muito delicado falar, né? Eu não faço o que todo mundo pede, nem o que todo mundo quer. Mas existem coisas que são necessárias se falar, né? A invalidação familiar, isso é fato. A gente tem que falar. Mas o nosso tópico de hoje é como sobreviver a uma mãe narcisista no Dia das Mães, né? O Dia das Mães está vindo aí, então é o que eu mais tenho recebido de pedido. Jane, o Dia das Mães está vindo, faça. Como fazer um vídeo para dizer a alguém. Eu tô emocionada, viu, gente? Para dizer uma pessoa, a sua mãe não te ama. Eu tenho que falar assim, né? Mas eu também tenho que falar para vocês que uma mãe narcisista, ela não ama os filhos, porque ela não tem os sentimentos que levam uma pessoa a gostar de outro. E você pode me perguntar assim, mas Jane, a mãe narcisista, ela tem um filho favorito. O meu irmão, a minha irmã é a filha ou o filho favorito. A narcisista, a mãe narcisista, ela não tem filho favorito. Ela tem filho que se submete ao que ela quer. E então, esse filho também sofre na mão dela, o favorito. Porque ele perde a personalidade dele, ele perde a identidade dele. Ele faz tudo o que a mãe quer. Ele faz por medo, ele faz por interesse, né? Mas ele faz tudo o que a mãe quer. Mas ele também sente a falta da independência dele. Mas como ele está tirando proveito daquela situação, ele segue a jornada dele. Porque também o filho favorito está vendo o outro irmão sofrer. E ele não quer passar por aquilo. Ele sabe do que a mãe dele é capaz. Ele não quer passar por aquilo. É uma situação muito delicada, muito complicada. Quando você entra em uma loja de presentes, quando você entra em uma livraria ou nessas lojinhas que vendem cartões, o seu olhar viaja por aqueles cartões de Dia das Mães, com frases sensíveis e de intenso amor, e que você gostaria de poder comprar para dar para sua mãe, mas você não pode, porque você não tem nenhuma referência para você demonstrar o que você sente pela sua mãe. Ela não te permitiu, ela não te deu esse direito. Então, eu fico imaginando como é que o coração desses filhos que sentem de ver aquela euforia daquelas pessoas comprando aqueles cartões para dar de presente para suas mães normais e comprando aqueles presentes. E mesmo que você tenha dinheiro para fazer isso, você não se sente motivado para comprar um cartão ou para comprar um presente para sua mãe narcisista. E talvez se você conseguir superar o trauma e você comprar o cartão ou o presente, a sua mãe narcisista vai receber com um deboche, vai deixar lá no canto, não vai abrir, ou vai jogar no lixo no outro dia de manhã, como eu já vi. Eu já recebi fotos, muitas fotos, de pessoas que presentearam suas mães narcisistas e no outro dia estava lá no lixo o cartão. Dói, gente. Dói, dói. É como um punhal no coração. A ideia
idealizada de uma mãe. É mãe amorosa, mãe cuidadosa, é mãe que se sacrifica pelos filhos, mães que amam incondicionalmente seus filhos, mães que deram a vida pelos seus filhos, mães que dão a vida pelos seus filhos. Então, assim, a visão idealizada da maternidade é de amor, muito amor, muito amor. Mas como amar uma mãe narcisista? Se ela é perversa, se ela é maligna, se ela é cruel, como amar essa pessoa? É possível amar uma mãe narcisista? É possível amar uma mãe narcisista. Eu digo isso de cabeça erguida assim para vocês. É possível amar sim sua mãe narcisista. Porém, não é possível você conviver com ela. Se você me perguntar, Jane, como é possível amar a mãe narcisista? O amor, ele independe da convivência. Ele independe de você estar perto. Simplesmente ame a sua mãe, mas não ame sua mãe narcisista. Ame a mãe que você idealizou para você. Ame a mãe que você merece ter. Ame a mãe que você quer para você. Então, idealize essa mãe dentro da sua mente e ame ela incondicionalmente. Mas a sua mãe narcisista, deixa ela lá do canto dela. Deixa ela lá. Mas crie dentro de você uma mãe para você amar. Ok? Uma mãe é ela que prepara o filho para a vida, fazendo com que os filhos se sintam amados, queridos, estimulados, estimados e principalmente respeitados. Eu sempre digo, se você não pode amar seu filho, respeite ele. Se você não pode amar a sua mãe, nem o seu pai, respeite ele. Respeite os seus pais. Se você não pode amá-los. Existe uma coisa chamada empatia. Em outros tempos, empatia era chamado de simpatia. Em outros tempos, simpatia era chamado de afinidade. Por que casamos com alguém? Porque temos afinidades com aquela pessoa. Por que gostamos mais de alguns colegas quando estudamos do que outros? Porque temos afinidades com aqueles colegas que gostamos. Por que gostamos mais de alguns professores e de outros não? Afinidade, empatia, simpatia. A mesma coisa acontece na família. Tem irmãos que se amam, que não podem viver separados, que são amigos, amigos, amigos para a vida inteira. Mas tem irmãos que se odeiam desde pequenos, não têm empatia, não têm simpatia, não têm afinidade com aquele irmão. A mesma coisa é a mãe. Não é porque ela gerou, ela passou 9 meses com aquele filho no ventre, que ela vai amar aquele filho. Porque às vezes não existe afinidade entre aquela mãe e aquele filho. Ou filha. Quando eu falo vocês estão entendendo, vocês entendem o que é que eu estou falando, né? Então é isso. Porém, se uma mãe não tem afinidade pelo filho que ela gerou, que ela tenha respeito por esse filho e nunca demonstre que ela não tem afinidade com aquele filho. Porque isso é a parte mais cruel
do crescer e multiplicai. São os pais que têm os filhos favoritos e são os pais que maltratam seus filhos. Essa é a pior parte da humanidade. Então, se você não é amado ou amada, se você não é respeitado nem respeitada, eu tenho uma coisa para falar para você. Perdoe essa pessoa que te colocou no mundo. Perdoe essa pessoa que emprestou lá Perdoe seus pais. Mas se organize. Lute para ter uma profissão. Lute para ter sua independência financeira para você ficar longe dessas pessoas. Porque essas pessoas só vão te trazer dissabores, dores e traumas. E um terapeuta, um psicólogo custa caro. É muito mais barato você se organizar, estudar, se profissionalizar e sair da casa dos seus pais, do que você passar a sua vida inteira morando com seus pais e pagando um terapeuta. Você nunca vai se curar. Você só cura o trauma quando você se afasta ou da pessoa, ou do ambiente, ou do objeto que te traumatizou. Você quer que sua mãe vá para as reuniões da escola? Que seu pai vai te assistir jogar futebol ou qualquer outra coisa? Você quer muitas coisas e você nunca teve. Faz falta, faz falta. Mas às vezes tem explicações que são aceitáveis. Como uma mãe que trabalha, um pai que trabalha e não tem tempo. Como uma vida difícil, mas não existe nada que explique e não existe como aceitar a falta de respeito. Não existe. Todo mundo quer ter uma mãe amiga, um pai amigo. Todo mundo quer assistir um filme. Eu tenho essa cena na minha mente. Eu na cama com meus filhos assistindo o filme, a gente tudo abraçado, chorando, comendo pipoca. Então eu tenho essa lembrança maravilhosa com meus filhos, graças a Deus. Muita gente queria só isso. Poder encostar na mãe, no pai, quando tivesse com frio, quando tivesse com medo. Mas muitos nunca terão esse abraço, nunca sentirão esse cuidado. Não, muitos nunca terão isso. Um filho, uma filha, quer tão pouco. Quer ser incentivado, motivado, abraçado, cuidado, protegido. Tenho orgulho de dizer assim, eu amo minha mãe. Minha mãe é a melhor coisa do mundo. A minha mãe é a minha amiga. Eu conto com a minha mãe, eu confio na minha mãe. Eu converso com a minha mãe tudo que eu quero. Ela me dá a oportunidade de falar o que eu quiser. Mas muitos, 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 muitos no mundo inteiro nunca terão essa mãe. Mas acredite, essa mãe que eu estou falando, ela existe. Elas existem, porque são muitas que existem. E respeitam seus filhos, que abraçam, que amam, que cuidam, que protegem, que orienta, que incentiva, que estimula. Essa mãe existe. Mas a mãe narcisista também existe.
E de 30 anos para cá, ela aumentou. A população de mãe narcisista aumentou assustadoramente. Elas não têm mais tempo para amar seus filhos. Deveria ter uma lei para proibir esse povo de ter filho. Todos os filhos gostariam de um dia escrever uma cartinha para sua mãe. Obrigada por você ser a mãe que é. Obrigado por ter me abraçado, me acolhido quando eu estava com frio, quando eu estava com febre, quando eu estava com fome, quando eu estava com medo. Todos os filhos gostariam de voltar da escola com aquela cartinha no Dia das Mães. Muitos nunca poderão fazer essa carta, a não ser fazer e guardar, porque sabe que a mãe não vai aceitar, porque não sente vontade de entregar. Para a maioria dos filhos de mãe narcisista, Dia das Mães é um dia mais torturador da vida deles. Porque eles sabem que nada, absolutamente nada, ou melhor, tudo que eles fizerem não será suficiente. O filho de uma mãe narcisista, nada que ele faz é suficiente. As filhas e os filhos feridos, eles entram várias e várias vezes nas livrarias, nas lojinhas de presente, pensando o que levar para a mãe, porque sabe que nada vai agradar ela. Quando um filho de uma mãe narcisista pega um cartão do Dia das Mães e ele começa a ler aquelas frases, eles passam duas coisas na cabeça deles. Primeiro, é o desejo de poder dizer de coração aquilo para sua mãe. E a segunda coisa que passa pela cabeça são os abusos que sofreram das suas mães malignas. Enquanto eles procuram ali um cartão, eles estão lembrando do abuso, das punições, das humilhações. Mas mesmo assim, eles compram seus cartões e os presentes para as mães que eles gostariam de ter. Porque não dá para esquecer as privações nem os abusos emocionais. Então, naquele momento, no coração e na alma, no fundo da alma de um filho e de uma filha, é o anseio por uma mãe que eles nunca vão ter. Embora a sua mãe verdadeira esteja em casa, esperando por eles, para puni-los, maltratá-los, humilhá-los e abusá-los. Porque é a única coisa que uma mãe narcisista sabe fazer. Quando uma mulher se torna mãe, o amor, ele é inato. E para a maioria das mulheres esse é o caso. Quando uma mulher tem um filho, basta o bebê se movimentar dentro do berço ou na cama, ela corre desesperada para ver se está acontecendo alguma coisa, para proteger seu bebê. Mas a mãe narcisista não. Ela não faz isso. Uma pessoa me contou essa semana que foi à padaria no Rio de Janeiro e ela assistiu uma cena de uma mãe com um garoto, era um menino que tinha mais ou menos de 8 para 9 anos. E ela disse que ele olhava assim, como se estivesse pedindo socorro.
a todos aqueles abusos que ela estava fazendo na frente da padaria com o filho. E ela disse que o primeiro impulso foi proteger aquela criança, correr para proteger. Mas no mesmo instante ela pensou, se eu fizer isso, ele vai ser mais punido quando ele chegar em casa. Então ela disse que olhou dentro dos olhos dessa criança e ela disse, eu falei com a minha alma e eu sei que ele entendeu. Eu disse para ele, do meu coração para o coração dele, da minha alma para a alma dele, cresça e vá embora. Cresça e saia de perto dessa pessoa, que essa pessoa não é a sua mãe. Então, existem coisas. Essa senhora que me contou isso, ela me disse, eu não podia fazer nada, Jane, porque eu estava colocando a vida dele em risco. Eu sabia que se eu fosse defender ele, eu sabia que se eu fosse chamar a polícia para ela, ela ia punir ele depois, muito mais. Então eu falei com ele, com os meus olhos, com a minha alma, para ele entender que existe uma saída, que ele pode ir embora, que ele pode sair daquele inferno, que ele pode se livrar daquela mãe miserável. Parece que o interruptor biológico dessas mães deram defeito, sabe? Tem um defeito quando elas geraram esses filhos. Eles não foram acionados. Na verdade, a maternidade é um estágio muito complicado. O amor dessas mães, ele é infundido com acesso de raiva e de ódio. E os seus filhos, eles crescem frustrados, incompletos, filhos de mães narcisistas. Eles crescem incompletos. Falta alguma coisa neles. Eles não processam o mundo como a gente. Eles não processam a vida como a gente. Eles não entendem. Eles ficam perdidos. Filhos de mães narcisistas. Eles não são inteiros. Eles são incompletos. Eles perdem a capacidade de dar aos filhos deles amor que eles gostariam de ter tido. Eles ficam incapazes de cuidar dos filhos deles como eles gostariam de ter sido cuidados. Então, os filhos de mãe narcisista, raramente eles sabem ser pais, porque eles são incompletos. Falta alguma coisa neles. Às vezes, filhos de mães narcisistas ou de pai narcisista, muitos não querem ter filhos porque eles não sabem como vão lidar com essas crianças. Muitos dizem assim, eu quero ser mãe, eu quero ser pai para dar a meus filhos aquilo que eu não tive, mas nem sempre conseguem. Porque você só dá aquilo que você tem. Se você não teve amor, você não sabe como dar amor. Se você não foi cuidado, você não sabe como cuidar. Se você não foi estimulado, validado, você não sabe como fazer isso com seus filhos. Os filhos, essas são as coisas mais gostosas que a gente pode experimentar. E você pode viver momentos lúdicos com seus filhos. Crianças que querem vestir a meia depois de calçar o sapato. Eu me lembro
Eu me lembro de minha filha em cima de uma cadeira para lavar o primeiro pratinho que ela lavou. Eu me lembro do meu filho. Nós fomos para a fazenda da minha tia, quando ele era pequenininho. Ele tinha 3 anos de idade. E ele ficou, e na fazenda da minha tia tinha um rio, tinha não, tem um rio. E eu botei ele sentadinho ali na beira do rio, assim, né? O rio não era um rio fundo, era um rio raso, com muitas pedras. E aquele som da água ali gostoso. Eu botei ele sentadinho assim. E eu vi que ele estava com o olhar perdido. Ele tinha quase 4 anos, 3 anos e pouco. E eu fiquei olhando para ele ali, ele com aquele olharzinho perdido ali, olhando aquela água corrente. E eu perguntei para ele: tá pensando o quê, meu filho? E ele falou: tô pensando no futuro. Gente, tem alguma coisa no mundo que pague esse momento? Não existe. Esse momento é lúdico, é especial. É isso que faz uma mãe. É isso que você sente, a essência da vida, daquele ser que você colocou no mundo. É a essência do amor. Mas a mãe narcisista? Porque a mãe narcisista, ela não sente prazer de sentir esses momentos, de viver esses momentos, de observar o filho crescer, de contar cada centímetro que ele cresce a cada mês, a cada semana. Eu me lembro, eu me lembro de cada momento dos meus filhos. Eu me lembro de muita coisa. Eu me lembro também que eu não fui a mãe perfeita que eu gostaria de ter sido, mas eu tenho certeza que a parte que eu fiz compensa aquela que eu não fiz. Que o tamanho e a qualidade do meu amor por meus filhos compensa alguma algum momento de irritação que eu tive com eles. Algumas palmadas que eu dei, porque dei mesmo algumas palmadas, eu confesso. Mas eu tenho certeza que o meu abraço, o meu colo, aqueles momentos que a gente ficava na cama todo mundo junto assistindo filme de terror, com medo. Então eu acho que todos esses momentos bons que vivemos compensou aqueles momentos de dificuldade, de irritação que todas as mães e os pais têm. Ai, que vídeo difícil, gente. Vocês me pedem cada coisa. Um dia eu vou cobrar de vocês. Se esse vídeo não tiver 5.000 likes, eu nunca mais eu vou fazer vídeo sobre mãe narcisista, tá? E olhe que eu tenho cada coisa para falar para vocês. Esses fracassos emocionais que filhos de mãe narcisista têm são piores do que as rupturas benignas que um filho tem com sua mãe. Porque todo filho briga com a mãe. Todo filho se desentende. Todo filho quer fugir da casa da mãe. Não tem um filho que não queira fugir. Quando arranja um namorado, quando vai mal na escola, quando faz alguma coisa errada, né? Porque sabe que a mãe que ama, a mãe que protege, a mãe que cuida, ela vai reclamar. Ela vai castigar aquele filho por ter feito alguma coisa errada. Porque o amor de mãe também faz isso. Quando a mãe castiga um filho que fez uma coisa errada, por amor a ele, isso é benigno. São rupturas benignas que as mães têm com seus filhos. Mas os fracassos emocionais da mãe narcisista nunca serão recuperados. Porque as rupturas
de desentendimentos com uma mãe amorosa, ela depois cicatriza. Ela depois cicatriza e fortalece aquela amizade, aquele amor de mãe com filho, filho com mãe. Mas as frustrações emocionais, os traumas emocionais causados por mãe narcisista, não cicatriza. Não cola mais. Se você é uma mãe amorosa, cuidadosa, é uma mulher que sabe respeitar tanto os seus filhos como os filhos dos outros, é muito difícil você pensar que uma mulher seja capaz de fazer o que uma mãe narcisista faz. É muito difícil acreditar. Como muitas mães chegam no meu canal e deixam lá, Jane, você esquece que tem filho narcisista? Não, eu não esqueço que tem filhos narcisistas. Eu sei que tem filhos narcisistas, eu sei que tem filhos cruéis, eu sei que tem filhos perversos. Mas eu estou falando das mães, eu não estou falando de filho. Quando eu estou falando de filho, eu estou falando de filho. Quando eu estou falando de mãe, eu estou falando de mãe. Então não venham para o meu vídeo comentar que eu esqueço que tem filhos narcisistas. Essa é a minha especialidade. Eu não esqueço. A mãe narcisista, ela tem um vazio tão grande dentro dela que ela é incapaz de ver seus filhos como indivíduos únicos e dignos de serem amados. Ela não tem essa capacidade. Eu entendo que ela tem um problema. As mães que têm distúrbio de personalidade narcisista, elas veem os filhos como uma extensão delas. Elas veem os filhos como objeto, onde elas podem projetar, né, aspectos negados ou indesejados sobre eles. E o pior, em uma fonte corrente de inveja. As mães narcisistas, elas constroem em torno delas uma visão de que elas são mães perfeitas. Elas se acham mães perfeitas. Porque elas constroem essa visão. E lhe digo mais, se você contar para qualquer pessoa o que a sua mãe faz com você, ninguém acredita. Só uma pessoa que entende desse assunto vai acreditar no que você falar. E nenhuma cultura igual a brasileira é pior ainda. Elas acham que elas são merecedoras de atenção e de adoração. E elas fazem o possível e o impossível para preservar essa imagem que ela criou, essa imagem social que ela criou. Uma mãe narcisista, ela só consegue ver as outras pessoas, incluindo seus filhos, como objetos que satisfazem e frustram as necessidades delas. O filho, o bebê, olha para a mãe olha para o bebê e os dois se encontram em si próprio. Mas a mãe narcisista é diferente. O bebê olha para a mãe narcisista e esse bebê, ele se encontra, ele não tem um espelho para o ser dele se inspirar, para o ser dele se projetar. Porque quando a mãe narcisista olha para o bebê, ela não está vendo o ser que ela gerou, ela está vendo um objeto. E o bebê capta essa emoção negativa da sua própria mãe. E pelo resto da vida, ele vai passar buscando essa imagem, esse espelho da sua mãe. Vocês entenderam a profundidade disso que eu acabei de falar? O bebê,
a personalidade do bebê, emocional. O bebê olha para a mãe olha para o bebê. E ali, eles se completam naquele momento. E o bebê vê a mãe como um espelho. Ele se projeta ali naquela imagem que ele olha. Mas quando a mãe narcisista, o filho da mãe narcisista, olha para a mãe olha para ele, não existe esse encontro. O espelho está embaçado. O bebê não se acha. O bebê não se encontra. Ele sente medo, ele sente frio. E ele vai ficar procurando esse espelho pelo resto da sua vida. E não vai encontrar essa imagem. A criança, ela é programada para buscar a aceitação e o amor da sua mãe e do seu pai, consequentemente. Mas hoje nós estamos falando da mãe, né? É muito mais fácil você viver em um mundo de pessoas ruins do que você viver em um mundo de que a pessoa que deveria te amar e proteger é incapaz de fazê-lo. Afinal, se vocês são os problemas, vocês podem muito bem pegar o que é de vocês e se mudar, embora. Mas muitas crianças passam o resto das suas vidas adultas buscando o afeto, a aprovação dessa mãe que nunca vão encontrar. É como você procurar encontrar sangue em pedra. Você vai espremer, 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 triturar e nunca vai sair sangue de uma pedra. Procurar amor, aceitação, validação de uma mãe narcisista é isso aí. É você querer tirar sangue de pedra. Para você se curar da sua mãe narcisista, é um processo de luto, de aceitação e de reparação. Pela mãe que você nunca teve na infância e nunca terá na vida adulta. Porque essa mãe da infância, ela foi tirada de você. Para você se curar da dor e do trauma de ter uma mãe narcisista, você tem que aceitar que essa mãe que você está procurando, essa mãe que você sonha, nunca poderá ser a mãe que você deseja. Não porque você é um filho ruim, mas porque ela é uma mãe incapaz de amar. E isso não foi porque você nasceu. A sua mãe era narcisista, era uma pessoa incapaz de amar antes de você nascer. Não há nada e não havia nada que você pudesse fazer para mudar essa realidade. A partir do momento que você aceita esse luto, que você nunca terá essa mãe que você sonhou, que você nunca será validado por ela, que você nunca será aceito por ela, que antes de você nascer ela já era assim, que você não é o problema da sua mãe. Quando você aceitar esse luto, você começa a reparar e construir um relacionamento com a sua mãe e um relacionamento com você mesmo. Você pode se tornar a sua mãe que você nunca teve. Tanto para você como para sua mãe. Para seus próprios filhos futuros, se você ainda não tem. Você pode se aproximar dessa pessoa sempre com compaixão, compreensão, nutrição de amor, de afeto e de respeito. Quando você reconhece que você não é responsável pelo comportamento da sua mãe, nesse momento, algo mágico acontece. E a vergonha de não ser amado por essa mãe se dissipa. Quando você entende que ela é incapaz de amar.
A fealdade que você acredita estar no seu âmago desaparece. E você não está mais desamparado. Você é capaz de seguir em frente, sem culpa, sem vergonha. E nesse momento você se completa. Se você é filho ou filha de uma mãe narcisista, você não está sozinho nem sozinha. Você não é louco nem é louca. Você não é uma pessoa do mal, você não é ruim. A cura desse seu trauma é possível. A cura da sua mãe narcisista não é possível. Você é digno de ser amado e amada. Você também é capaz de amar. Sabe por que você é capaz de amar? Porque você não é a sua mãe. No dia que você entender isso, você está curado de todos os seus traumas maternos. No dia que você entender que você é capaz de amar, que você é capaz de ser feliz, que você é capaz de prosperar, no dia que você entender que você não é sua mãe, nesse dia você estará curado e curada. Então, sobreviva a esse Dia das Mães. Sem culpa, sem remorso, apenas com a nostalgia no coração, mas com a certeza de que apesar da sua mãe ser quem é, ela conseguiu botar no mundo alguém bem melhor que ela. Então, se você é filho ou filha de uma mãe narcisista, perdoe ela e ame ela, mesmo distante, porque ela conseguiu botar no mundo alguém melhor do que ela. Um beijo no coração. Tchau.